Água Branca foi o seguinte, o restauro do Parque da Água Branca. Na verdade, eles estavam muito destruídos. Tinha assim, em alguns aspectos, ele tinha pedaços inteiros que tinham sido totalmente destruídos. Então, na verdade, não teria como restaurar. Aí é uma posição em relação ao restauro. Poderia se restaurar só completando, mas assim, com vidro incolor, alguma coisa neutra, só para registrar. Mas nessa aconteceu uma situação que eu sempre, a gente está sempre sendo informado, mas com a internet, né? E me falaram que um amigo meu passou numa galeria e viu expostos os esboços do vitral, né, o cartão do vitral que foi feito pelo Gomide. Porque se vendiam, né, principalmente, os cartões de pintores que ficaram famosos. Tanto é que esse trabalho hoje é de posse de uma coleção particular e estava sendo exposta à coleção particular, né? Uma coisa que a gente tem dificuldade. Muitas vezes os cartões estão hoje em dia em coleções particulares, né? Foram vendidos, estão no mercado de arte, né? Então a gente não encontra. Daí ele me falou que tinha isso e eu fui correr lá na galeria para ver. Aí eu vi, aí eu pedi através da galeria autorização para fotografar pelos donos, né? Que deixaram fotografar, contanto que não revelasse quem é o dono do cartão, aí isso foi feito, fotografei tudo. Aí eu fui lá no parque e conversei com o coordenador e falei, olha, existe uma possibilidade de restauro, vocês têm interesse? Aí ele ficou super animado, começou a procurar um patrocínio e foi o CEAGESP que patrocinou esse restauro na época, né? Aí eu fiz o estudo do restauro e na verdade nós recolhemos assim, mexemos mais ou menos em 10 mil plaquinhos. Eu calculei pela quantidade, fazendo uma média, né? Quantidade de painéis, porque ali são 8 panos de vidro, né? São 2 cubos e eles são com um tema relativo ao próprio parque. Que um deles é relativo à agricultura e o outro à pecuária. Uma mexendo com animais, outro mexendo com a parte de plantação. Então, e foram feitos pelo Gomide logo que ele chegou da Europa. Foi assim, praticamente imediatamente. Ele estava bem mesmo influenciado, né? Pelo Art Deco, eu acho que é um exemplo assim muito forte, assim, muito contundente, assim. E é muito bonito o cartão, porque o cartão ele é feito em aquarela, é muito legal. É bem bacana mesmo. Aí nós retiramos tudo, levamos para a oficina e ficamos montando. Tinha pedaços inteiros que a gente teve que refazer todo o desenho, na verdade, mas baseado no cartão. Porque o próprio cartão do Gomide era uma coisa assim, vamos dizer, desse tamanho, né? Tem o quê? Mais ou menos meio metro, 60 centímetros? Por aí. Não, era um cartaz quase, né? Para cada pano. Né? Acho que um pouco menor que isso, mas mais ou menos isso para cada pano. E isso depois tem que ser aumentado, porque os cubos são gigantescos, né? Então o que a gente, de qualquer forma, é isso que foi entregue na ateliê para se fazer o vitral. Então a gente teve a mesma ação, né? Nos lugares onde não tinha, a gente refez, procurando compreender também o traço que já existia lá, porque havia um traço no corte do vidro que não é totalmente determinado pelo artista, que é o vitralista que determina. Então isso tem a ver um pouco com a época em que foi feito, mas assim, depende, por isso que depende um pouco da porcentagem que está quebrado. Né? Como os outros estavam bem inteiros, dava para você sentir como é que funcionava a coisa. Então a gente foi fazendo, faltando nisso. Se faltando nisso. Só que no meio do caminho apareceu uma outra coisa surpreendente. Aí que eu comecei a consultar as pessoas e não cheguei a conclusão nenhuma e tomei a decisão por conta própria. Porque tem algumas características com relação, quando a gente coloca, por exemplo, instala esse vidro aqui na janela. Então eu passo massa e instalo lá de fora, certo? Aí eu deixo esse crespinho, preferencialmente para dentro, né? E isso tem uma relação, no caso do vitral, tem vidros coloridos, às vezes são todos coloridos na massa, né?
mas tem texturas. Às vezes tem um lado liso e outro lado crespo. Às vezes não, normalmente é um lado liso e um lado crespo, porque quando ele está sendo feito, o lado liso, vamos dizer, passa por baixo e o de cima vem com a impressão, né? Seria um grande carimbão, um rolo que vai fazendo ele ficar texturado. Né? E tinha bastante vidro texturado, né? No caso, dentro da época, né? Foi uma coisa muito antiga, mas tinha bastante coisa texturada e nos lugares onde são, por exemplo, mãos, boca, rosto, roupa, movimentos de animais e tal, é feito grisaille. O grisaille é um trabalho feito com é uma pintura bem específica do vitral. A gente observa quando você vê um vitral, por exemplo, de igreja, que tem aquele rosto tem que ser pintado. E é um tom de sépia. Normalmente é uma mistura de preto com sépia. Antigamente se fazia assim, até colocando óxido de ferro diretamente, e malha de ferro mesmo. E ela é queimada quente. É uma técnica bem específica para vitral, porque você coloca o pó, depois você retira, depois você pinta, tem toda uma ciência, né, para conseguir fazer grisaille. E esse grisaille, normalmente ele penetra dentro do vidro com a caloria, né? Então põe o vidro a 600 graus, ele estava na superfície, ele desce um pouquinho. E aí, isso pode ser feito em vitrais texturados, normalmente do lado liso, né? E aí tem uma questão da maioria dos vitrais você poder deixar para o lado de dentro isso. Mas esse vitral, ele tem uma característica especial que ele é também lanterna, de uma certa forma, né? Ele principalmente, todos os vitrais são para serem vistos, na verdade, durante o dia. Você está aqui dentro, você vê o vitral com a luz de fora. Esse é exatamente o contrário. Né? Você está fora e você vê uma luminária. Tanto é que quando ele foi criado, isso é uma outra questão. Tira ou não tira ele dali? Porque agora ele ficou muito envolvido pela paisagem, as pessoas não enxergam. Inclusive na época que eu estava restaurando, eu comentei com algumas pessoas e tal. Não, mas aonde? Mas eu passo lá sempre. E não reparei, só fazer, porque ele tá numa altura e tá um monte de fio na frente, tem prédio do lado, é uma judiação. Não tem um ponto de vista, né? Não tem um ponto de vista. E uma outra questão que me colocaram com relação ao restauro. Por que você não tira de lá? Não tira de lá? Eu sou contra tirar, na época eu fui contra, continuo sendo, vamos dizer assim, mas a questão existe de qualquer forma, a questão da visibilidade ele ainda está colocado. O grisaille, então, ele é colocado, né, no vidro e tem uma questão de deixar para o lado de fora ou deixar para o lado de dentro. E aí, a maneira como foi colocado lá é o contrário do que se faz normalmente. Eu acho que o raciocínio foi porque ele vai ser visto do lado de fora. Então, aí eu fiquei na dúvida se eu deveria voltar para lá de dentro, porque é o correto, mesmo em termos de manutenção, de durar mais, o correto seria esse. Mas seria inverter todos os desenhos também, né? Porque se o desenho tá assim, tá o homem com o cavalinho tá virado para cá, ele ia passar correr para o outro lado. Então eu achei que era muita invasão, muita modificação. Embora seja o usual e seja o correto. Se eu fosse fazer, eu faria como se faz, tem uma razão que se faz assim, que dura mais, que é mais interessante, tá? Não sei porque na época foi feito assim. Então, mas foi bem bacana, porque o processo, a gente retirou tudo, refez e recolocou tudo no lugar de novo. Né? Colocamos, inclusive... E completou os pedaços que não tinha. Completou os pedaços que não tinha. Completou seguindo naturalmente aquilo que se conhecia do trabalho dele. Que se conhecia do trabalho, analisando os cortes onde tinham sido feitos, né? Porque eles tinham sido feitos naqueles locais por razões técnicas e estéticas também. Então tem que analisar para ver essa decisão, como é que foi. Como foi tomada, né? Como foi tomada, né? E quantas pessoas você coordenou essa equipe? Olha, não era muita gente não, porque a equipe, eu trabalhei muito diretamente dentro do Vital. Com a mão na mão mesmo. Também é um trabalho muito solitário, assim, de você ficar analisando.
Porque nesse caso eu quis fazer para estudar os cortes, eu decalquei algumas partes do vitral, assim, pus um papel com manteiga e fui fazendo com grafite para ver onde estava o traço, né? Para ver direitinho onde estava o traço do chumbo, né? Porque o traço porque a primeira coisa que você faz quando você retira, vai retirando por panos, né? Tipo, cada pedaço, né? E aí você tira e você coloca num lugar e vai desmontando ele todo, retirando o chumbo, né? Sei. Sem desmontar, quer dizer, você vai ao mesmo tempo desmontando, mas deixa montado aquele quebra-cabeça só de vidros, depois você vai refazer aquilo colocando chumbo. E vendo os lugares que estão quebrados, tá? Então se tem alguma coisa quebrada, você tem como pegar na mão e ver aquele desenho, né? Você não precisa tanto do registro. No registro fotográfico ajuda, mas você não precisa, por exemplo, você pega uma mãozinha, você vê que tem aquela mãozinha, você faz igual, você não precisa desenhar isso. O que eu desenhei nesse caso foi o chumbo mesmo, a parte do chumbo, né? De onde o chumbo estava postado, né? Então e aí para poder reproduzir da maneira mais fiel possível como estavam as outras partes. Né? É interessante que nesse caso é um projeto que você faz o projeto e você executa. Tecnicamente é você que está lá fazendo. Né? Agora teve a equipe que foi a equipe que eu formei na época do mestrado, né? E o ateliê que eu usei foi o ateliê dele, do Zezinho, que trabalhou comigo, no time, né? E a gente trabalhou, eu fiquei lá quase que hospedada lá na casa dele, a gente ficou trabalhando. Algumas coisas a gente teve que repensar, porque a gente tem bastante vidro guardado, que tira de um lugar, vai para outro e tal, mas às vezes não tem mesmo como, não existe mais, né? Então a gente trabalhou com alguns vidros o mais próximo possível, mas também para mim foi um bom aprendizado assim da prática, porque por exemplo, esse da água branca tinha muita folhagem. Então a questão da folhagem, por exemplo, você colocar nessa folhagem vidros verdes de vários tons, mas também com várias texturas, o quanto a textura também muda a cor de uma certa forma. Mesmo sendo a mesma massa de vidro, pela reflexão, né, onde bate a luz e tal, ele muda. E essa sensação de movimento também pode ser um pouco mais intensa ou menos intensa conforme você direciona essa textura para lá, para cá. Às vezes é meio listado, nem sempre é uma coisa uniforme, assim, né? Tem vidros que são também verde muito tom, com verde e branco na mesma massa, assim, é uma coisa que pode dar uma dinâmica, E a gente optou por registrar bastante, tem, inclusive colocamos uma plaquinha, né, dizendo que foi restaurado, foi registrado. O que ajudou bastante a gente também nessa época foi uma pessoa até que já faleceu, foi a Abigail Belloni, e ela tinha vários desenhos dele, inclusive foi muito legal, né, porque ela me deu um desenho dele e tal, foi muito bacana. E ela curtiu muito assim, esse trabalho e ajudar a gente nesse trabalho, porque ela é um trabalho bem bonito dele, bem público também, né?